Boa tarde para todo mundo, um ótimo domingo para todo mundo. Hoje, 23 de julho de 2023, e vamos falar de agenda econômica, minha gente. Agenda recheada essa semana. Então, assim, temos muita coisa importante acontecendo aqui no Brasil. Muitas não, mas algumas informações-chave que a gente vai ter aqui no Brasil essa semana, nos Estados Unidos, na China, na Europa, no mundo inteiro. Então, assim, é esperada aí, é contratada aí uma expectativa de volatilidade maior essa semana. Vocês viram que na semana passada, com a agenda esvaziada, os mercados eles mexem muito pouco, as correlações ficam mais chatinhas e tal. A nossa bolsa ficou de lado 4 dias para resolver andar no último dia da semana com vencimento de opções, mas enfim, esta semana, que é a última semana de julho, já promete aí mais volatilidade nos mercados devido a tudo que está para acontecer que nós vamos falar agora, tá, minha gente? Mas antes de falar sobre a agenda econômica, eu queria comentar com vocês aqui sobre 2 posts que eu fiz lá no meu Instagram, principalmente voltado para a mulherada aí, sobre, eu acho que questões internas que a gente passa aí, que eu passei por anos da minha vida, que precisei cuidar até como uma forma de evolução psicológica para consistência no mercado financeiro. Uma coisa muito importante, acho um tema super pertinente de debatermos, então quem não viu, dá uma olhadinha lá, vamos falar sobre isso, acho bem legal a gente compartilhar a experiência sobre esse tema, mas isso vai ficar lá para os posts. Agora nós vamos falar da agenda econômica da semana. Vamos lá. Bom, começando pela segunda-feira, pessoal, tanto na Alemanha, quanto na zona do euro, quanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, vão sair dados de PMI, tanto PMI de serviços, quanto PMI industrial, quanto PMI composto. Então, indicador de atividade de várias regiões do país saindo na segunda-feira. Não é o drive da semana, porque o drive da semana vai vir em outros dias que eu vou comentar com vocês, mas se os mercados entenderem, que se os dados vierem muito fora do que o mercado espera, isso pode trazer assim, uma volatilidade para o mercado, pelo menos na hora que os indicadores saem, tá? Se vier muito forte, são indicadores inflacionários, se vier muito fraco, são indicadores que apontam uma recessão, né? E o mercado, ele tá na corda bamba aí, né? De uns tempos para cá, em várias regiões do mundo, né? Eles têm a expectativa de controle da inflação o mais rápido possível, ou que algo indique com mais confiança de que a inflação está controlada nos Estados Unidos e na zona do euro principalmente, aqui no Brasil não é diferente, para que os juros possam começar a cortar, porque se os juros cortam, a economia cresce, as bolsas tendem a subir, tá? Então, existe essa expectativa. Em contrapartida, também o mercado teme que os juros já altos no mundo inteiro possam levar as economias a uma recessão e as recessões, assim, a taxa de juros de um país, pessoal, ela demora a surtir efeito na economia, mas quando ela começa a surtir efeito na economia, isso também precisa ser cuidado, tá? Então, atividades de PMIs, que são os indicadores de atividade, eles não são o drive da semana, mas eles precisam ser olhados com carinho. Segunda-feira, como de costume aqui no Brasil, sai o Boletim Focus, então a gente vai acompanhar as expectativas de inflação por aqui. Bom, indo para terça-feira, minha gente, terça-feira, aqui no Brasil, o drive da semana, vai sair o IPCA 15, tá? Lembra que o último dado foi um dado bom, foi um dado deflacionário, porém, serviços veio forte, o mercado não gostou e gerou bastante volatilidade no mercado no dia. Então, fiquem atentos, eu destrinchei esse número com vocês no Instagram, né? Então, fiquem atentos não somente ao dado que sai, principalmente para quem opera, mas o que está por dentro deste dado e, em especial, a parte de serviços desse indicador, ok? Além disso, também, na terça-feira nos Estados Unidos vai sair o índice de preços de imóveis e a confiança do consumidor. São 2 indicadores que não tendem a fazer preço no mercado, principalmente porque eles antecedem a quarta-feira, que é o dia mais importante lá dos Estados Unidos essa semana, sem dúvida nenhuma. Então vamos para quarta-feira. Quarta-feira, pessoal, vai sair licenças de construção e venda de casas novas por lá, nos Estados Unidos, mas o que vai pegar é à tarde. Quarta à tarde tem decisão de política monetária nos Estados Unidos, o FONC. O mercado já precificou uma alta de 0,25 base points. Então, assim, é unânime, praticamente unânime, que o mercado acredita numa alta de 0,25. Qualquer coisa fora disso, apesar de ser improvável que aconteça, mas qualquer coisa fora disso vai trazer volatilidade nos mercados. Mas não é isso que os mercados querem saber da quarta-feira, porque eles acham que o 0,25 já está dado. O que importa é a fala do Powell depois da decisão. Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano. O que ele vai falar depois disto? Porque assim, o mercado entende assim, olha, 0,25 agora está dado, e as próximas reuniões, o que eu espero?
Para onde eu olho? Quais indicadores eu acompanho? Quais indicadores o Fed, o Banco Central Americano, está olhando para que eu possa olhar junto para decidir se nas próximas reuniões terá ou não um aumento de juros nos Estados Unidos. Então, quem vai pegar é a fala do Powell. É o comunicado, porque sai a decisão de política monetária, sai um comunicado escrito e depois vem a fala do Powell. Esse comunicado escrito já pode trazer pistas sobre o que o Banco Central americano vê para as próximas reuniões de política monetária, e a fala, obviamente, do presidente do Banco Central, Jerome Powell, ela é extremamente esperada por isso tudo que eu falei para vocês. Então, atenção, a quarta-feira à tarde, lá nos Estados Unidos, vai movimentar as bolsas dos Estados Unidos? Óbvio, né? Vai movimentar as bolsas do mundo inteiro junto? Vai. Então, fiquem atentos. Ok? Isso na quarta-feira. Na quarta-feira à noite, lá na China também, pessoal, vai sair o lucro industrial. E esta semana, eu coloquei aqui na agenda na quarta, mas não é necessariamente na quarta. Essa reunião são vários dias e tal, que vai acontecer lá na China, então a gente precisa ficar atento a notícias que podem sair desta reunião ao longo de toda a semana. Chama reunião, eu não sei se você pronunciar isso certo, mas chama reunião de Politburo, de Biru, vai. É uma reunião que é feita pelo Partido Comunista da China, e nesta reunião é que são decididos novos estímulos, ou não, para a China, para impulsionar a economia deles, tá? Então, assim, vamos lá. O mercado está numa expectativa gigantesca que a China finalmente anuncie estímulos para ver se a economia dela engata uma alta aí respeitável. Isso não tem acontecido. Esta reunião serve para isto, né? Então, esta reunião, que já era importante, se tornou muito mais importante. Ah, Fernanda, será que isso impacta o Brasil? Claro, né, minha gente? Vamos supor que nesta reunião, o Partido Comunista Chinês, ele anuncia vários estímulos bons, fortes, para impulsionar a economia da China. A China é o nosso maior cliente. Então, assim, nós veremos nossa bolsa surfando esta positividade que virá da China. A recíproca é verdadeira. Se nenhum anúncio, se nenhum estímulo for anunciado nesta reunião, que o mercado tem expectativa que isso aconteça, países emergentes, como o Brasil, que são extremamente dependentes da China, também sofrerão as consequências deste não anúncio. Então, é para os dois lados. Por isso que esta reunião é, sim, extremamente... Ela ganhou muito mais importância esse ano do que em qualquer outro ano. Ok? Então, a gente vai acompanhá-la de perto. Fiquem atentos a notícias sobre isso. Quinta-feira aqui no Brasil vai sair o PPI, que é a inflação ao produtor. A gente não costuma olhar muito para esse indicador aqui no Brasil. E o relatório de evolução de empregos do CAGED. Não costuma sair muito na hora aqui no Brasil, às vezes nem o dia certo, mas vamos acompanhar. Quinta-feira, minha gente, não teve, na quarta-feira não teve a decisão de juros dos Estados Unidos, na quinta-feira da Europa. Novamente, já está contratada uma alta, o mercado espera uma nova alta de juros na zona do euro, ok? Só que o pessoal quer ver depois, o mercado quer ver depois qual vai ser a fala, porque tem uma coletiva de imprensa da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e o mercado quer saber o que eles estão enxergando para as próximas reuniões, porque esta alta também já está dada, tá? Nos Estados Unidos, vários indicadores, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que sempre sai toda quinta-feira, pedidos de bens duráveis, PIB, os gastos dos consumidores e vendas pendentes de moradia, ok? Por fim, sexta-feira vai sair o CPI na Alemanha, confiança do consumidor na zona do euro. Aqui no Brasil, um novo dado de inflação, que é o IGPM, e deve sair a taxa de desemprego também. E nos Estados Unidos, minha gente, atenção ao PCE, que é a inflação oficial utilizada pelo Banco Central americano para conduzir sua política de juros. Lembram que no dado do CPI, que foi semana semana retrasada, que saiu o CPI, ou seja, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e ela trouxe boas notícias, né, de que a inflação nos Estados Unidos está cedendo finalmente. Lembrem disso, e o mercado entrou em euforia, o mercado do mundo inteiro. O dólar no mundo enfraqueceu, as bolsas do mundo surfaram uma alta, né? As bolsas dos Estados Unidos aí enfrentaram uma nova alta ao longo da semana. Pois bem, o PCE, que é uma outra forma de medir a inflação dos Estados Unidos, diferente do CPI, se você tem dúvida nesses indicadores econômicos e a diferença entre eles, eu explico isso na série de indicadores econômicos. Vai lá no meu YouTube, se você não está no meu YouTube, se inscreva no canal e procura a série de indicadores econômicos que está tudo explicadinho lá, ok? Mas voltando, o PCE é uma métrica diferente de medir a inflação dos Estados Unidos do CPI, o PCE, inclusive, é muito mais olhado pelo Banco Central americano do que o CPI. Então, atenção a esse indicador na sexta-feira.
Também vai sair renda pessoal, gastos pessoais, expectativa de inflação de Michigan e confiança do consumidor de Michigan, ok? Então, minha gente, falei, mas vamos lá. No frigir dos ovos, terça-feira, IPCA 15 no Brasil. Atenção, principalmente, né? Principalmente, os destaques, os drives da semana. IPCA 15 no Brasil. Quarta-feira, decisão de política monetária nos Estados Unidos. Ao longo desta semana, vamos nos atentar a esta reunião do Partido Comunista Chinês, que pode trazer novos estímulos para a China e a gente, como emergente, surfa essa onda. Sexta-feira, vamos ter o IGPM e o PCE nos Estados Unidos. IGPM aqui no Brasil e o PCE nos Estados Unidos, ok? Além dessa agenda, pessoal, de indicadores econômicos, nós temos a agenda de balanços. Atenção, isso também faz preço no mercado. Vocês viram empresas de tecnologia na semana passada, vocês também viram bancos nos Estados Unidos na semana passada. Então, atenção aos balanços. Aqui no Brasil, eu coloquei aqui embaixo os destaques da semana, tá? Então, a gente vai ter, na terça-feira, Vivo, Carrefour e Neoenergia. Quarta-feira, Santander. Atenção a Santander, o balanço de Santander vai fazer preço nos outros bancos listados na nossa bolsa. EDP, Coelba, Pão de Açúcar e Açaí. Quinta-feira, Gol. Sexta-feira, Uzi Minas. O grande destaque aqui da semana, que pode movimentar o setor, né? Principalmente aqui, Santander. Ok? E lembrando que bancos têm um peso relevante no nosso Ibov. Bom, nos Estados Unidos, pessoal, este daqui é o balanço. Dá uma pausa para vocês darem uma olhadinha. Aqui nessa coluna, aqui ó, segunda-feira, nessa coluna são os balanços que acontecem antes do mercado americano abrir e aqui os balanços depois que o mercado americano fecha. Vamos aos destaques da semana. Terça-feira, Microsoft e Alphabet. O balanço dessas duas empresas vão fazer preço em todas as empresas de tecnologia listadas na Nasdaq, que tem um peso relevante no S&P, como aconteceu na semana passada. Quarta-feira, nós temos Meta, nós temos Boeing, que costumam fazer preço também. AT&T também, que é como se fosse a telefônica de lá, deles. Vivo, claro, enfim, de lá deles. Tá? Deixa eu ver. Terça-feira, quinta-feira a gente tem Intel aqui, ok, temos que acompanhar também. Na sexta-feira, Chevron. Bom, vamos lá. Aqui tá, dá uma pausa, dê uma olhadinha uma por uma, mas os destaques são as empresas tech da semana, ok? Bom, é isso, minha gente. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo, bastante cuidado essa semana, muita informação ao longo do dia, de balanços, de indicadores, de notícias, que podem fazer preço no nosso mercado, tá? Para quem opera, cuidado aí, ou para quem, né, vai montar posições aí também, fiquem atentos a drives que vão fazer preço mais consistente no mercado, como eu comentei com vocês aqui. E é isso. Boa semana para todo mundo e até o resumão de amanhã. Beijo!